este problema pode tornar próximo o inacessível, como nos diria Eduardo Lourenço. Sim. E aí o Eduardo Lourenço é extraordinário. Sim, mas depois, como também sendo dois artistas portugueses que estavam muito a tentar. Em off, conversa de bastidores. Volker Schnutgen, muito obrigada pela disponibilidade para ter esta conversa connosco, a propósito da exposição patente na reitoria da Universidade do Porto, da Pedra, experiências técnico-poéticas de um escultor, que assinala 60 anos de vida, 35 dedicados à escultura, sendo que há 30 anos que está radicado em Portugal. Tem nacionalidade alemã, nasceu em Attendorn, no centro-oeste da Alemanha, num meio rural de serras e florestas. Diz que a pedra e a madeira o acompanham desde sempre, que a floresta o faz sentir em casa. É, de resto, desde muito novo que sente uma espécie de fascínio pela pedra. Quando era novo, costumava colecionar o pó da pedra e guardá-lo em frasquinhos de diferentes cores. Quero falar um bocadinho sobre este processo de descoberta da pedra e como é que a começa a trabalhar quando era ainda realmente muito novo. Pois, eu nasci numa aldeia, na verdade, perto de uma pequena cidade que chama-se Attendorn. É uma aldeia de 120, 150 habitantes. Por acaso era uma aldeia mais industrial, porque tinha uma fábrica com tantos funcionários, quer dizer, quase toda a aldeia trabalhava nesta fábrica. Mas no outro lado tinha a floresta à volta da minha casa, da casa dos meus pais, e desde pequenino, eu e os meus amigos descobrimos sempre novas terras incógnitas dentro desta floresta. Apesar que tínhamos sempre um limite onde podíamos ir, fomos sempre mais longe a descobrir novos sítios. Como é normal das crianças, sim. Sim. E por isso, minha juventude passei praticamente sempre fora da casa, quando o tempo permitia. Ou jogava bola, ou descobria as maravilhas dentro da floresta, dentro da natureza. Nomeadamente a pedra. Sim, em frente havia uma pedreira desativada. E também era, quando éramos pequenos, altamente proibido lá ir, porque era perigoso. Mas fomos lá na mesma. E fiz lá a primeira coleção de pedrinhas que, com mateladas, transformei em pó e guardava estes pós. Depois eu descobri que havia várias tonalidades, porque eram várias qualidades de pedra, e comecei a separá-las. Talvez foi uma das primeiras obras minhas conceptuais. Entretanto, nos anos 80, decide concluir a licenciatura em Artes Plásticas, Escultura e Gravura, na Universidade de Artes Bremen, na Alemanha, e é no final dos anos 80 que visita Lisboa, conhece Sintra, nomeadamente Pero Pinheiro, e é nessa altura que se decide ficar por terras lusitanas, ou ir ficando por terras lusitanas. O que é que o leva a tomar esta decisão? Talvez o passo primeiro foi para estudar em Bremen. Como disse, que cresci numa zona muito rural, com terras muito pequenas, e a cidade próxima, Attendorn, tinha 20 mil habitantes, também não é propriamente uma grande metrópole. Quando foi a Bremen, que é uma cidade mais ou menos do tamanho do Porto, foi para mim um passo já muito grande para uma cidade bastante fascinante e muitas coisas novas. Estive lá a viver há mais ou menos 10 anos, nos anos 80. Os anos 80 também foram uma época muito vivida em termos de cultura pop. Era a década de punk rock, new wave. Né? Comecei a fazer muitas visitas para Berlim, que era um centro desta cultura, subcultura, cultura alternativa. Na altura ainda tinha o muro, é uma ilha. Era um fenômeno muito especial.
E no final dos meus estudos, acabei em 89. Que é quando vem fazer uma visita a Lisboa, não é isso? No primeiro, participei numa Bienal da Arte Jovem, Germinações 5, que começou em Lyon, depois foi para Breda e para Bonn, onde conheci os colegas de Lisboa, nomeadamente Manuel Vieira e Marta Vengrovius. E eles convidaram-me para visitar Lisboa, que já conhecia das primeiras viagens Interrail. E achei fascinante, uma cidade fascinante. De um lado, descobri que Portugal tinha uma grande tradição na transformação das rochas ornamentais e havia um centro da indústria transformadora de pedra em Pero Pinheiro, no concelho de Sintra, próximo de Lisboa, onde encontrei escultores portugueses e também alguns internacionais que trabalharam lá. Então nasceu nesta primeira visita aos colegas portugueses a ideia de tentar viver pelo menos um ano em Portugal. Um ano. Primeiro começou por viver cá um ano. Também tinha, lado queria encontrar um sítio para trabalhar pedra, já conhecia na Itália Carrara, onde tinha estado como colega, como assistente, 2 vezes. Mas Carrara não gostei tanto, por vários motivos, porque era já quase um turismo de escultura lá. E gostei de Lisboa, sobretudo também o charme da cidade. Lisboa nos anos 90 foi uma cidade que se levantou culturalmente. Tinha muitas galerias, tinha esta geração nova de artistas, como Pedro Cabrita Reis, entre muitos outros. Não, era com muito movimento. Com um dinamismo cultural que lhe pareceu interessante. E a língua? E depois também queria aprender uma língua, porque eu no liceu tinha primeira língua inglês e segunda latim, mas latim pronto, já não está muito falado. Portanto, era também uma possibilidade de desenvolver. Sim, eu queria ainda dominar melhor uma língua romana. Uhum. E pronto, foi o português. Não foi fácil, porque acho que para nós, sobretudo, a pronúncia é um grande milagre. É um bocadinho dura, não é? Sim. Depois, sim, diga. Sim, mas depois, como também conhecendo 2 artistas portugueses que estavam muito implantados na cena da arte em Lisboa, sobretudo como Manuel João Vieira, conheci muito bem o ambiente artístico, cultural naquela cidade. E isso também ajudou muito a criar laços. E vivi praticamente desde o início, convivi com portugueses, sobretudo artistas portugueses. Portanto, há toda essa dinâmica cultural que lhe interessava e também o desenvolvimento da língua, não é? Aprender uma língua. Os anos 90 trazem outros interesses, nomeadamente uma certa transdisciplinaridade. Há um interesse que lhe surge relativamente a ferramentas digitais. Portanto, começa a querer cruzar a escultura com outro tipo de linguagens. O que é que o fascina, o que é que retira deste cruzamento entre a escultura e o mundo digital e as novas tecnologias? Por causa aquilo surgiu um pouco mais tarde, porque quando eu saí da faculdade, acho que o único computador na Universidade das Artes, o único computador que havia era na administração da universidade. Nós ainda não crescemos com as ferramentas digitais. Pois não. Mas aquilo explodiu realmente nos anos 90, quando o PC entrava em casa das pessoas como uma ferramenta normal. No início estava a observar esta ferramenta, mas ainda estava muito mais ligado, digamos, à matéria, sobretudo à pedra. Queria descobrir a pedra. E descobri, nesta altura, o Lioche, que é uma pedra que tem o seu origem no concelho de Sintra. Já vamos falar um bocadinho melhor sobre os materiais. Mas ao longo desta década, no final dos anos 90, já me interessava das ferramentas 3D, modulação 3D, mas ainda não tinha assim oportunidade ou tempo livre para entrar a sério nestes meios. Surge quê? Em 2004? Não, em 99 okay. Tive um acidente e parti o fêmur, andei quase 9 meses de muletas
E foi Estava aí a oportunidade foi para naquele tirar um novo momento que curso. entrei no mundo digital, porque Ok. eu não tinha possibilidade de fazer esculturas maiores do que 10 centímetros de tamanho. E comecei intensivamente a utilizar ferramentas 3D. Fiz um pequeno curso na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, de modelação 3D. E realmente aquele ano foi descobri esta ferramenta para mim de uma forma muito intensa. Entretanto, em 2004, e graças a uma bolsa da Fundação Carlos Gulbenkian para fazer uma especialização em tecnologias digitais, nomeadamente a modelação, animação 3D e edição de vídeo, esta bolsa permite-lhe fazer uma residência artística em Berlim, com um casal de bailarinos e coreógrafos, e aliar a escultura às novas tecnologias e à dança. Aliás, o Volker tem uma frase de que eu gosto particularmente, que é: a dança é escultura em movimento. A dança trouxe-lhe uma espécie de nova liberdade à ocupação do espaço. O que é que resultou desta relação tripartida entre a escultura, a dança e as novas tecnologias? Sim, em relação à dança também posso até ir mais para trás, nos tempos de Bremen. Na altura, Bremen tinha uma companhia muito famosa de dança contemporânea, com Reinhard Hoffmann, que foi talvez depois da Pina Bausch a segunda grande referência da dança contemporânea da Alemanha. E na altura encontrei um amigo que era bailarina na companhia de Bremen. E nós também, nas aulas de desenho, desenhamos muito nos ensaios da dança. E pois a dança tornou-se uma coisa muito próxima. Depois vi peças da Pina Bausch e percebi isso, que no fundo é escultura em movimento. Ela trabalha o espaço, o volume dos corpos. Tem uma grande proximidade. Talvez dança é escultura 4D. Sim, sim. Né? Tem mais uma dimensão. E assim estava sempre com muito interesse para a dança. E ainda mais com esta amizade que tinha com Arthur Stelde. Quando foi para Berlim, calhou que eu fiquei em casa do meu amigo, que entretanto vivia com Renata Graziadei, a sua esposa hoje. E eles tinham feito o grupo Laborgras, uma companhia de dança em Berlim. E nós discutimos, no fundo, as novas tecnologias na nossa criação, porque eles também estavam muito interessados na utilização de novas tecnologias no palco, com interatividade entre o bailarino e a projeção ao vídeo em tempo real. E assim foi durante os 3 meses que estive em Berlim fazer esta formação das novas tecnologias. Uma intensa discussão, especialmente com a Arthur, meu amigo, sobre estas ferramentas e sobre tanto na forma prática da aplicação, como também mais na teórica de o que é que significa isto na realidade para a sociedade. E assim. E no final destes 3 meses, o Arthur convidou-me para fazer uma coprodução com eles. E quando voltei para Lisboa, estávamos longe, mas o projeto estava na nossa cabeça. Estava um pouco a pensar como se podia fazer isso. Porque no início a ideia era mais projeção de objetos 3D no palco, mas a gente tinha uma ideia diferente, que é utilizar mesmo escultura analógica e montar dentro destas esculturas pequenos monitores para a dança entrar no espaço escultural. Porque a maior parte das companhias de dança utilizam a projeção vídeo numa forma monumental, como um cenário. E eu queria fazer o inverso. Queria criar um espaço confinado, intimista. É assim que surge aliás, uma das peças que está aqui nesta exposição da Reitoria da Universidade do Porto, que se chama Habitat. Habitat, sim. Também surge neste contexto o mestrado que decide fazer na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Não é? Era uma espécie de... Sim, o mestrado, fiz com este projeto depois o meu mestrado, mas surgia no fundo em consequência a este projeto. Não, foram algumas coincidências
que ouvi falar da possibilidade do mestrado em arte multimédia na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. E também foi um projeto que era em coprodução com engenharia e com ciências. E isso achava muito mais interessante. Não estava interessado propriamente em fazer mestrado em escultura. Eu queria descobrir estas novas ferramentas, novas tecnologias. Mas foi, no fundo, uma consequência do projeto que tinha na cabeça já. E depois calhou que encontrei a Beatriz Gentil, que na altura era chefe deste mestrado, por casa, através de um amigo. E ela falou do mestrado e disse-me que estava a dirigir este mestrado. Eu perguntei, falei do meu projeto e ele disse: estás bem-vindo, estás no sítio certo. Portanto, foi uma espécie de upgrade tecnológico também, não é? Que trouxe ao projeto. Sim, o que me interessava foi isso. Ao longo destes 35 anos de atividade artística, um pensamento em constante procura de novas linguagens, nos primeiros anos através da pedra e depois a madeira. Quando trabalha a madeira, diz que no fundo vai ao encontro de uma forma que já lá está. Ou seja, um tronco é uma espécie de escultura à espera de acontecer. Como é que acontece esta sua relação com a matéria-prima madeira? Antes de responder isso, tenho também explicar. Quando fiz a minha primeira escultura em madeira, eu comprei uma motosserra já há muitos anos, mas na verdade nos últimos anos servia só para cortar lenha. Mas sempre tinha na cabeça de experimentar a madeira. E depois, quando fizemos o Habitat, fazer este projeto, um projeto que vai ao palco ou vai para um teatro, a pedra era completamente irrealista, era impossível. Então, tinha que encontrar uma alternativa e experimentei madeira. Fiz a primeira série de madeiras que estão nesta exposição, os tropeços, que serviam também um pouco como um ensaio para depois fazer o Habitat. Né? E estes eram talvez formalmente ainda as esculturas mais próximas das minhas esculturas em pedra, né? Porque são mais geométricas, têm aberturas, têm estes espaços interiores. Mas a relação depois com a há madeira. um determinado momento queria um pouco alterar o processo da modelação. E neste contexto também surgiu mais um projeto intercultural ou interdisciplinar e mais ainda intercultural que fiz em Moçambique com um grande amigo pintor moçambicano, Ida Stemba, onde mais tarde ainda convidamos o músico, compositor e construtor de instrumentos Victor Gama, que é de origem da Angola. Eu trabalhei lá em Moçambique, no jardim do Museu Nacional da Arte, e tenho um jardim, trabalhei neste jardim, e ao lado tinha uma oficina de um coletivo de escultores Makonde. E os Makonde são uma etnia que vem do norte de Moçambique, onde hoje, infelizmente, temos os grandes problemas, mas eles têm uma tradição muito, muito forte de escultura. Quase todos os Makonde têm um escultor na família. E este diálogo também foi interessante. Eles, num lado, trabalham muito na tradição africana, figurativo. A arte africana continua a ser, sobretudo, figurativo. Mas este diálogo também foi muito interessante porque percebemos que nós, sendo escultores, falávamos a mesma língua. Né? E este projeto servia também um pouco isso. Nós temos na música, no jazz especialmente, músicos de todos os continentes. Não? Pode ser um brasileiro com um trompetista de New Orleans, com um músico da Índia, eles sentem-se juntos e tocam juntos. E porque isso não funciona nas artes plásticas. Né? E acho que este projeto foi um pouco também para provar que há uma comunicação, mesmo com artistas de disciplinas diferentes, de uma formação diferente, origens culturais diferentes, mas
nós entendemos. Claro. E todos têm a ganhar com essa transversalidade. Todos ganham com a diversidade, com as nossas diferenças, e isso é um enriquecimento. Exato. A exposição chama-se Da Pedra, Experiências Técnico-Poéticas de um Escultor. A pedra acaba por ser um pouco o fio condutor de toda a sua obra, não é? Foi a pedra que o levou, de alguma forma, a conhecer o país, porque conhece as pedreiras do país quase de norte a sul, podemos dizer assim. Sim, eu já comecei a trabalhar na pedra desde o tempo da faculdade em Bremen. E como tinha dito já antes, cheguei aqui em Portugal a procurar um lugar onde se podia trabalhar pedra, porque a Alemanha não é um país muito rico em rochas ornamentais. Depois, os países da origem ou da história dos romanos, acho que já tem uma tradição muito longa na transformação das pedras. Independentemente que Portugal é muito rico, também tem esta tradição milenária, né? E depois descobri o Lioche, né, que é uma pedra calcária, microcristalina. Aliás, uma das exposições que nós temos lá, a última sala, explora muito esta pedra de Lioche, não é? Sim, eu descobri esta beleza do Lioche, por exemplo, na igreja do convento de Mafra, na Basílica da Estrela, que é lá todas as obras do neobarroco do século XVIII, que tinha esta riqueza toda. E o Lioche talvez seja a pedra, a rocha portuguesa com mais história, que representa mais a cultura portuguesa, porque foi levado para o ultramar como lastro nos barcos. Eu tenho em casa uma documentação, um livro sobre os monumentos da Bahia, que são praticamente todos construídos pelas rochas de Pero Pinheiro, de Sintra. Depois de todos estes anos a percorrer o país e as diferentes regiões, consegue estabelecer algum paralelismo entre a pedra e a cultura daquela região, ou seja, as pessoas daquela região, a pedra e a maneira de ser das pessoas? Sim, acho que sim, porque... Se quiser podemos falar do Porto e de Lisboa, que são assim. Sim, Lisboa é uma cidade barroca, também tem a ver com a história do terremoto, não foi reconstruído no tempo pombalino, num estilo neobarroco. Mas também tem a ver com a pedra, porque este Lioche é uma pedra clara, né, branca, tons pastéis, e isso também joga com a luz de Lisboa. A luz da cidade, exato. A luz natural, né? Aqui no norte, o Porto e as cidades do norte, quase todas, são construídas em granito, que é uma pedra mais escura e que não dá a mesma facilidade de modelar. O granito é muito mais duro, tem características muito diferentes e por isso a modelação também é muito mais simplificada. Mas esta dureza talvez também se pode rever um pouco nas pessoas. Acho que Lisboa tem uma vida até hoje muito mais barroca, muito mais leve. Mais leve. Aqui é mais uma cultura do labor, do trabalho, da luta. E isso também se reflete, ou seja, no fundo esses elementos também acabam por se refletir na personalidade acho que do povo. Sim. E também na cultura, na arquitetura, nós temos a famosa Escola do Porto, a FOIP, que está muito na tradição do modernismo, né? Uma arquitetura muito mais minimalista, mais austera, e acho que isso também tem a ver com o material do granito. Falamos até agora da pedra, da madeira, mas há aqui outro elemento que eu gostaria de trazer para a conversa, que é o mar. Qual é a relação do mar com a sua obra? Eu sei que também lhe chama escultor marinheiro, mas qual é a inspiração que o mar, sim, qual é o papel Helena do mar Mendes, na sua obra? A minha curadora, falou muito disto do escultor marinheiro, porque ela também sabe que minha segunda paixão é velejar. Eu fiz algumas viagens no alto mar e vivo próximo das Enhas do Mar, no Concelho de Sintra, que é a 2 km da costa. Eu ouço o mar e cheiro e sinto, mas não tenho vista, mas é muito próximo. E acho que não podia mais viver num sítio no interior, eu preciso da presença do mar. E aquele projeto dos padrões do mar
nasceu um pouco com esta ideia de marcar o fim do território, da terra e o início do mar. E tem muito a ver com a história portuguesa, porque Portugal, como toda a gente aqui sabe, os portugueses foram sempre virados para o mar, não para o interior, porque o interior era a Espanha e as descobertas acho que tem muito a ver com isso, com este desejo, este apelo sonho do do além, de descobrir o que é que está no outro lado do mar. Neste diálogo que vai estabelecendo com a madeira e com a pedra, diz que a pedra é mais razão e a madeira é mais emoção. Porquê? Acho que tem a ver com a natureza dos materiais, não é? Porque a pedra é uma forma anorgânica, um material cristalino, e a madeira tem vida, né? Uma árvore que tem a sua vida, e mesmo quando se corta uma árvore, a madeira continua a ter a sua vida, as suas alterações, muito mais que a pedra. A pedra também envelhece, mas de uma forma muito mais lenta. E depois na verdade tem uma aproximação dos materiais sempre igual. A diferença é só que os materiais têm características completamente diferentes. Quando olho para uma chapa de aço, ou para um bloco de pedra, ou um tronco de madeira, olho e penso o que é que ela me dá, o que é que me ela diz e como eu posso transformar. Né? E num tronco de madeira encontro logo uma forma orgânica. Num bloco de granito, normalmente tem faces mais ou menos paralelas. Né? Uma chapa é um plano que depois, na sua transformação, ganha a sua ocupação no espaço. Né? Minha aproximação é sempre um pouco neste sentido. Os resultados são, devido às características do material, completamente diversas. Nós estivemos até aqui a falar de processos que estão a montante do resultado final, a montante da fruição do objeto. O Volcker considera que uma obra bem concebida ganha a sua própria autonomia, ou seja, quando a liberta, ela já não necessita do autor, nem deve necessitar de nenhum tipo de explicação. A sua interpretação fica, no fundo, como outras obras de arte, do lado do receptor. São estas interpretações subjetivas, ou seja, é sempre o receptor que lhe confere uma espécie de valor comum ou um significado? Sim, eu acredito no fundo que nem que seja a criação de um lugar de contemplação. Uma obra precisa ser o público, senão é um assunto privado que qualquer pessoa pode fazer e ficar com ela na sua casa. Mas naquele momento onde vou ao público, quando faço uma exposição ou faço uma obra de arte pública, ainda um lugar ainda muito mais controverso, o público dá opiniões, dá leituras, dá interpretações da arte, da obra, que às vezes nem correspondem às ideias iniciais do autor. Sim. Mas acho que quando uma obra está realmente bem concebida, ela aguenta-se sozinho, sem explicações do autor. E imaginamos as obras onde já não há autor, porque já faleceu, mas a obra continua, ele tem que falar por si. Eu sempre recusei um pouco aquele conceito que se vê em muitas exposições, onde uma instalação, uma obra tem um manual, um texto escrito na parede para poder interpretar e perceber a obra. Eu acho que nas artes visuais a obra tem que falar comigo e não precisa um texto de interpretação. Claro que pode me ajudar em certos momentos, por isso também temos textos nos catálogos, obviamente, mas é importante que provoca uma reação ao observador. E tem um texto no livro que editamos do Elda Gomes, que foi meu colega na Faculdade de Belas Artes, que fala nisso. Ele fala das minhas culturas nos espaços públicos, fala dos espaços simbólicos
E ele defende que as opiniões não precisam ser iguais. O que é importante... E a riqueza da interpretação também é essa, não é? Sim, e está a criar um diálogo, seja um diálogo entre o observador com a obra sozinho, ou entre vários observadores que discutem uma obra. E isso depois provoca a comunicação e no meu entender, dá valor à obra. Claro, são essas múltiplas visões que também enriquecem o percurso de uma obra. A pedra e a madeira e o metal, portanto, fizeram parte da vida do Volcker. Aliás, a madeira e a pedra mesmo antes de dizer a primeira palavra, e foram um meio que o Volcker encontrou de construir o seu mundo imaginário. Já falamos de novas tecnologias, já falamos da dança, já falamos da música, já falamos das artes plásticas. Para os próximos 30 anos, que outros territórios, que outros intercâmbios transculturais e interdisciplinares é que ainda estão por explorar? Eu acho que vou responder aqui com uma frase que li há pouco tempo do David Bowie, que vou agora recitar livremente, mas que ele falou assim, foi uma pergunta parecida com esta. Ainda não sei o caminho que vou escolher, mas tenho a certeza que não vai ser aborrecido. Da pedra, experiências técnico-poéticas de um escultor, é uma exposição que consubstancia uma espécie de paradoxo. Se por um lado temos materiais pesados, como o granito, e peças com mais de 2 toneladas, por outro, são peças de extrema elegância, delicadeza e até leveza. Volker Schnutgen, muito obrigada mais uma vez por esta conversa. Da pedra, experiências técnico-poéticas de um escultor, assinala 60 anos de vida, 35 dedicados à escultura, para conhecer no edifício da Reitoria da Universidade do Porto.